muito importante entender. Então, o dependente químico, quando inclusive está no tratamento, ele precisa entrar num processo de inserir novos registros e formar uma nova identidade, ao contrário de insana e disfuncional, saudável e funcional. E quando ele vai entrando nesse processo de mudança intrínseca, pessoal, subjetiva, o que acontece? Ele vai adquirindo uma nova identidade. E essa nova identidade, em meio a uma identidade insana que ele tem dentro dele, imagina. Ele traz uma identidade insana que ele trabalhou, que diminuiu, que estava muito substancializado dentro dele e que dissolveu um pouco. E aí, por isso que o tratamento precisa ser acompanhado de recuperação. Ele recuperar sua capacidade de ser o protagonista da sua própria história, deixar de ser objeto do mundo. Porque ele deixando de ser objeto, naturalmente, ele vai evitar a relação de moeda de troca. E nessa nova identidade, uma identidade de recuperação, uma identidade saudável, acontece o seguinte: quando as pessoas no mundo, mesmo as que não são dependentes químicas, não têm uma identidade afetiva, vá se relacionar com eles e tenta se aproveitar deles e entrar numa relação de moeda de troca com eles, se estão em recuperação, vai acender uma luzinha no cérebro deles e eles vão ter que fazer uma opção. Eu quero realimentar, eu quero voltar lá atrás, eu quero resgatar essa minha relação insana com o mundo e ser um objeto para o outro e ter um ganho secundário com o outro também, ou que me prende, porque a relação de moeda de troca prende, amarra. Ou eu quero ser o protagonista, dar o meu sim ou o meu não para o outro. Também ter a liberdade de me colocar para o outro. Porque na recuperação ele se torna o próprio protagonista. E aí na recuperação ele passa a entender que quanto mais moeda de troca ele fica na relação com as pessoas, mais preso ele fica e mais reforça essa relação de ser objeto no mundo. E quanto mais ele se desvencilha disso e busca novos registros para uma nova identidade, o que acontece? Ele se torna autônomo. Ele não precisa de moeda de troca. E aí é o que nós aqui no PCJ chamamos de via de mão dupla. A via de mão dupla é algo que você não espera, eu vou fazer isso para que o outro me dê aquilo. Não. A via de mão dupla é assim: eu vou fazer porque eu quero, sendo protagonista e com a minha autonomia e com o meu livre-arbítrio. E de alguma forma, em algum momento, a própria vida vai me trazer de volta aquilo que eu estou oferecendo para o outro. Isso é muito bonito, isso é mais leve e você não fica preso em dívidas com ninguém. Nem com instituição, nem com pessoas, nem com a própria família. Isso te livra de dívidas. Quando você, na via de mão dupla, você se dá gratuitamente. Você se dá espontaneamente aquilo que você tem de bom, de belo, da sua personalidade. Enquanto que na moeda de troca isso tudo é invertido. Então a recuperação para uma nova identidade é muito importante. Tanto é que no final de um tratamento, geralmente no pós-tratamento, o adicto ele passa um tempo meio que confusional, ele fica confuso. Isso que eu estou fazendo agora, na minha ativa, antigamente, tinha interesses, tinha um ganho secundário. E às vezes ele fala assim, será que é mesmo? Por quê? Porque às vezes ele se colocava no mundo, mas a partir de um espírito, vamos dizer assim, de um movimento de moeda de troca. Mas ele pode ter as mesmas atitudes, mas se autoavaliando. Com que espírito? Com que intenção? Né? No fundo do meu coração, estou fazendo isso gratuitamente, porque eu quero, sendo autônomo, livre, né? Ou não? É uma pergunta que geralmente eles fazem. Que bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.